E avançamos para o segundo caso que trazemos para esta edição do Segurança Pública. Para o caso, trata-se de uma mulher, mãe de 3 filhos, que anda aos prantos. E anda aos prantos porquê? Porque, segundo ela se lamenta, o ex-marido tem pretensões de vender a casa de família onde eles viviam sem o seu consentimento. O drama está a decorrer exatamente no município de Luanda. A casa está localizada no bairro Rocha Pinto. É graças a uma denúncia feita por essa mulher que o Segurança Pública chegou ao conhecimento desta história. Ora, o que é certo é que, ouvido o ex-marido, disse ter razões bastantes para avançar para essa venda. E qual é a razão? Um caso de traição. Vamos agir pelo bem dos filhos. Bairro Rocha Pinto, distrito urbano da Maianga, aqui em Luanda. Ivone, de 31 anos de idade, diz que a sua família está a desmoronar-se por causa das atitudes do ex-marido. É a casa dos meus filhos, como é que ele vai vender? Vai vender a casa porque sem me dar a conhecer. Ainda por cima, o inquilino está lá da cantina, ele que recebe a renda. A renda, quando recebe, é maratona, só assim 500 kwanza, 100 kwanza nas crianças, ficam aí a jiboiar. Deu mesmo muito problema, eu fazia escândalo sempre no senhor, não podia fazer isso, não faz isso, se ainda não acabaste de dar o dinheiro a ele. Devolve o dinheiro porque isso não se faz. À semelhança das centenas de famílias em conflito, os 3 filhos estão à deriva. Passam o tempo divididos entre a casa da mãe e dos avós, onde ficam mais tempo. É um drama para um avô. Tem me transtornado mesmo a mente totalmente mal. Eu, como pai, se não tivesse a residência, onde é que a menina iria ficar? Também seria um problema. Os 2 anos que Ivone e Onésio estão separados afetam a vida dos filhos. A mais velha, de 15 anos de idade, já reprovou 2 vezes na 7ª classe. Isto é complicado, então como é que é possível? Eu sou como pai, é que tenho que fazer o acompanhamento da menina. E vejamos que a menina está a viver contigo, não é? Em vossa casa. Situações como esta são comuns em muitas famílias. A destruturação familiar cria problemas psicológicos com consequências sociais. Muitas vezes, a saída é a criminalidade ou a prostituição. Ivone, por exemplo, já abandonou a casa com argumentos de fugir do stress. Muitos problemas, caneca daí, não sei o que, muita coisa. Não resisti mesmo, achei melhor. Vou dar uma pausa, vou para casa dos meus pais. Vou viver com os meus filhos. Entenda o conflito pela posse da casa. O imóvel foi construído no quintal de uma das casas do pai de Onésio, com a ajuda do pai da Ivone. Mas o jovem vendeu a casa sem o consentimento da mulher, dos sogros e do pai. O senhor Francisco também lamenta a atitude do filho de 34 anos de idade e da nora. Mostra-se solidário com os netos. O Onésio ainda não morreu. Se vendeu a casa, vai comprar outra. E o rapaz acaba de vender a casa sem um kwanza para a devolução da menina. Eu também estou contra. Ivone não quis entrar em detalhes sobre razões da separação. Por isso, ouvimos também a outra versão dos factos. O pai dos seus filhos. Eu estava doente, fiquei 4 meses no hospital militar, fui submetido a 2 operações e nesses intervalos de tempo ela já estava a namorar. Diz que por isso vendeu a casa. Dizem, né, que é um polícia
que estavam a fazer curso juntos lá no Capolo. E quando ela engravida-se, eu não chutei ela com medo de que as pessoas iriam se aperceber da sua própria gravidez, ela ausenta-se de casa. Uma situação que quase terminou em tragédia. Quando uma mulher trai o homem, ou o homem mata a mulher, ou mata o homem que engravidou a mulher, ou ele próprio também tira-se a vida. O jovem, que preferiu não mostrar o rosto, é o comprador da casa. Diz que sabia de toda a confusão, mas ainda assim fechou o negócio do imóvel. Arranja advogado e fala que não quer o sustento dos filhos, porque você não tem mais direito, já estragou tudo. É por isso que está a perder sempre. A questão é, como é que fica a situação dos filhos? São, na verdade, as grandes vítimas em toda esta dramaticidade que se está a viver. Mas é uma questão que eu coloco, não vou responder porque o meu papel aqui é fazer perguntas e eu coloco esta pergunta ao Dr. Alain Panso. Bem, a situação das crianças é realmente preocupante porque estamos a falar de um conflito que envolve os seus progenitores e tal como vimos na peça, portanto, um dos meninos já reprovou... Isto é um caso que tem contornos de muita complexidade. Exatamente, já reprovou 2 vezes na mesma classe, portanto, eventualmente a ausência, portanto, a ausência da assistência dos pais terá provocado essa situação. Há tantos casos aqui, mas vamos apresentar em termos hipotéticos, né, porque não, tanto, tem pontos de vista completamente diferentes, vamos dar o benefício da dúvida. Mas uma das situações que nós devemos chamar a atenção é que, mesmo em casos de conflitos conjugais, o que realmente se aconselha é que se mantenha um nível de conversa no sentido de salvaguardar as crianças. Portanto, as crianças são inocentes nesse processo. Não existia esse nível de conversa? Eu quero acreditar que ao ponto, porque ao ponto do que se fala aí, propriamente não há esse nível. Porque a senhora, bem, a senhora, vou já chegar aí, a senhora diz que não prestava assistência, portanto, não prestava assistência aos filhos, portanto, se não presta assistência porque chegaram até um ponto que já não dava mais, portanto, não há conversa. Eu acho que, na verdade, quando se tem filhos, os pais têm, na verdade, uma grande responsabilidade em relação aos filhos. Uma das grandes responsabilidades, uma das grandes funções da família é, efetivamente, proporcionar residência aos filhos, é assistência médica, a alimentação, e isso os pais devem garantir. A grande questão que se coloca é como é que ficam depois os filhos. Né? Os filhos estão em casa do avô, né? Até onde eu vi, vão fazendo depois viagens até a casa do pai, mas na verdade os filhos tinham de salvaguardar essa situação toda. Mas eu acho que são situações que demonstram... Mas neste caso, o homem não correu com a mulher. Exatamente, exatamente. Como é que fica? Bem, é uma situação complexa, dadas as situações que ele acabou por apresentar. São situações legítimas, cada um é livre, portanto, para terminar a relação. A minha grande preocupação é salvaguardarem, na verdade, as crianças, não colocarem a criança no foco da questão. O certo é que a casa foi vendida. Vamos olhar para o seguinte cenário. Pronto, a mulher foi-se embora, levou os filhos, levou as suas coisas e o homem ficou na casa sozinho. Sim. Ele é livre ou não de vender aquela casa? Bem, já que está a viver sozinho, exatamente, e acha que não pode ficar com a casa. Exatamente, eu acho que ele pode vender. Tanto não falo aqui do ponto de vista jurídico, falo do ponto de vista sociológico, pode vender a casa, se a casa é dele, tanto pode vender a casa sem qualquer tipo de problemas. A questão que eu coloco depois é a questão dos filhos. Pois, a questão dos filhos, como é que ficam depois? Porque os filhos vivem em casa do avô, não têm uma casa própria, e onde é que depois os filhos vão identificar, vão a um lugar que vamos falar que os filhos vão determinar que este, de facto, é a nossa residência. Nós não temos isso, mas eu acho que ele pode, como pai, vender. É uma questão mais subjetiva do próprio pai olhar para a questão dos filhos, né? Nesse sentido. Os filhos irão ter ao lugar onde está o pai. Pode não ser naquela casa e numa outra casa. Mas aqui estamos a falar de uma relação que ele manteve com a mãe, era um lugar onde eles viviam e eu acho que poderia até manter.
né, se calhar para o sustento depois, para ajudar nos custos, na mensalidade do colégio ou não dos filhos. Agora, essa situação que acabamos de ver é sintomático da família que temos hoje. Tanto grande parte das famílias, fundamentalmente jovens, temos N situações, famílias multiproblemáticas, com vários outros problemas que nós temos muito mal estruturadas e as consequências podem efetivamente serem dramáticas. Muito bem. O que é que diz o direito, Dr. Bilingo, neste caso? Alexandre Cosse, sinceramente, isso aqui é uma salada de factos jurídicos difíceis de se destrinçarem numa única posição. Mas nós estamos aqui, primeiro é que temos dados controvertidos, dados controversos, porque, em princípio, não há consenso no que tange à efetivação dos factos apresentados nem por uma parte nem por outra. Quanto às questões jurídicas aqui relevantes, mais uma vez, temos, primeiro, a questão do património, da casa, para começarmos. Era a casa de morada de família, até que ponto a família residia naquela casa. O que foi apresentado na peça, nós chegamos até a ver que a casa nem sequer pertencia materialmente, não foi construída, não foi edificada nem por um nem por outro, nem pela mulher, nem pela esposa, mas pelo pai do pai, exatamente, o pai do pai das crianças. Assim sendo, portanto, e depois pelo avô, num espaço que pertencia ao avô. Depois, outra questão que não é de menor relevância, temos o facto de ter sido a senhora a abandonar a casa de forma voluntária. Levou as coisas e levou os filhos. Ela ausentou-se de casa. Portanto, nós não estamos a falar da casa de morada de família, porque a casa foi deixada às moscas pela senhora que se ausentou primeiro. Não vivia, a família não residia naquele sítio, porque a senhora passou a residir com os filhos noutro local. E depois temos aqui outra questão que é de fundamental importância. Para sabermos quem fica ou deixa de ficar com os bens, temos que saber a questão do vínculo jurídico que unia os dois. Eram casados, viviam em união de facto reconhecida, eram casados em comunhão de bens, eram casados... reconhecido ou não, o certo é que parece que viviam em união de facto. Em união de facto. A partilhar o teto. Sim, a partilhar o teto. Facto, portanto... É uma vida, 15 anos é uma vida e meia, principalmente nos dias que correm. Portanto, houve efetivamente esta coabitação, esta comunhão plena de vida entre ambos e, quer seja de forma ativa ou de forma passiva, a mulher, de qualquer maneira, ajudou a edificar tanto o lar como, acredito, tenha contribuído para qualquer coisa no crescimento da família, da casa, pelo menos. Então, nós estamos aqui, se presumir, né, se depois de apurada a situação, o bem for apurado, que realmente o bem foi conseguido por ambos, conseguido ou mantido por ambos, nós temos que ter em conta que, assim sendo, a sua alienação, a sua venda, neste caso, deve ser do consenso de ambos. Esse é o regime geral. E depois, quando se trata da casa de morada de família, se a senhora conseguir provar que ainda vivia na casa, que era a casa de morada de família, independente de quem seja a casa da família, né, de morada de família, seja de um ou de outro, mas é hoje entendimento de pelo menos todos os ordenamentos jurídicos da lusofonia, que a casa de morada de família, a disposição da casa de morada de família deve estar em consenso entre os cônjuges, não deve pertencer apenas à decisão de arrendar ou vender a casa de família ao consenso de um, a bel prazer de um ou de outro, mas deve merecer o consenso de ambos. E se realmente a casa pertencia aos dois, tendo-a vendido sem um consentimento, o marido fica desde já distrito a devolver à senhora a parte do quinhão da venda do imóvel que lhe cabe e mais, independentemente da forma como a mulher saiu de casa, o senhor está obrigado a prestar alimentos aos filhos. Isto não é uma questão subjetiva, não é uma questão que depende da sua vontade. Em momento algum, a lei faculta o direito de um pai capaz deixar de prestar os alimentos aos filhos. Não tem nada a ver, pode até ter vendido a casa, mas é obrigado a prestar alimentos.
E alimentos não são só comida, não é só comida. Os alimentos englobam tudo, a educação humano, e afeto, um teto. Tem que prestar um teto. Vendendo a casa, tem que arranjar um lugar em substituição para a morada dos filhos. Os filhos não podem andar à deriva desta maneira. Portanto, há vários... O facto de a mãe ter levado os filhos de casa não implica... Não desonera o pai das suas responsabilidades em momento algum. Em momento algum. Pai é pai, tem que cumprir o dever de pai. Pode ser um péssimo marido, mas tem que ser um pai o mínimo razoável para as crianças. Exato. De resto, esta situação de traição, situação bastante justificável para... Não. A questão da traição, principalmente nos dias que correm, nos dias em que... Ele diz que se podia suicidar. Não, isso é uma questão de foro psicológico e que essa situação não tem a relevância jurídica pretendida, talvez. Né? A questão da traição não é elemento bastante para, tendo com participação na casa, ou tendo a senhora com participação na casa, ele desfazer-se da casa sem o consentimento da senhora. Podia servir até de pressuposto para intentar uma ação no Tribunal de Família, para requerer a guarda dos filhos e, consequentemente, pedir que a casa era o mais idóneo que seria o mais idóneo, era intentar uma ação, pedir a guarda dos filhos na qualidade de pai, porque o homem não tem que se matar porque uma mulher sai de casa, desculpe-me lá, não tem que fazer isso. A mulher sai de casa, ele tenta suicidar-se e os filhos. Não pode fazer isso, ele devia intentar uma ação com este pressuposto a pedir a guarda dos filhos e, consequentemente, atendendo-se procedente ao seu pedido, ele ficaria com a residência na mesma e podia dispor dela como bem entendesse.